Vamos falar sobre o Despertar da Lua Caída. Oi pessoal, eu sou a Branca, aqui é o Clockwork Library e bem-vindos a mais um vídeo aqui da conta. Hoje eu vou trazer pra vocês algumas das minhas opiniões sobre a leitura de Despertar da Lua Caída, que virou um livro famosinho aí no BookTok, principalmente lá na gringa. Eu li esse livro durante as últimas 2 semanas, eu já tenho algumas opiniões pra mim, então vamos pro vídeo. Eu vou começar fazendo um pouco um resumo aí da história pra vocês terem um contexto, e depois eu vou partir pras minhas opiniões. Mas pra história, o livro acompanha basicamente a Rave, que é uma férica, em um mundo que é dividido em 3 partes diferentes. Como a gente vê aqui no mapa, o mundo ele é dividido entre o Lume, que é a região mais ao norte, que é um lugar extremamente quente, o Grado, que é essa região aqui no meio, que é o que divide o Lume da terceira região, que é o Breu. Para cada uma dessas 3 regiões do mundo, existem tipos de dragões diferentes que se adaptam àquelas condições. Então, no norte são dragões com escamas que são acostumados ao calor, enquanto no sul são dragões que vivem ali no gelo, que estão acostumados com o frio e que não podem chegar a temperaturas tão quentes. Mas a história vai basicamente acompanhar a Rave, que mora na região intermediária ali. Ela faz parte de tipo uma organização evolucionária que quer tirar o rei do poder. Cada um desses 3 reinos tem reis diferentes e o rei da região intermediária e do sul são especialmente aí ruins no mundo em que eles vivem. Mas no desenvolver da narrativa, a gente vai acompanhar a história da Rave com um príncipe aí misterioso que acaba entrando na vida da Rave. E a gente vai descobrindo ali ao longo da história que tem certas coisas que a Rave não lembra a respeito da própria vida dela, ou que ela guarda muito profundamente dentro de si. Então, grande parte da narrativa tem um pouco a ver também com a gente ir descobrindo esses aspectos da memória da Rave. Outra questão muito importante para a construção do mundo é que os dragões que vivem em qualquer uma das 3 regiões, quando eles morrem, eles têm a opção de subir ao céu e resolver se solidificar em uma lua. Ou seja, são dragões que ficam meio que enrolados em si como uma bolinha e que se solidificam no ar e que ficam ali pairando a civilização. E agora entrando nas minhas opiniões, eu achei essa ideia de dragões virarem luas, se solidificarem na morte maravilhosa. Eu achei uma ideia muito linda. Eu gostei muito de ler um outro livro aí novo, né, no BookTok que trouxesse os dragões como elementos da narrativa. Então, como uma pessoa apaixonada por dragões desde sempre, isso foi uma ideia muito linda. Eu fico imaginando, assim, essas luas pairando ali pelo universo. Eu imagino, assim, olhando pela janela da minha casa e vendo, assim, um dragão pairando. Outra coisa que eu vi, eu acho que isso se correlaciona um pouco com a estética de mundo que a Sarah A. Parker criou para esse livro, é que a narrativa ela é escrita de uma forma muito poética. Então, quando eu ouvi falar desse livro, chegou para mim que ia ser uma escrita muito diferencial, com muito liricismo, assim, de uma forma bem metafórica, assim, de certas coisas. De fato, várias partes desse livro trazem o né, de escrita que é realmente mais poético. Então, ela usa várias comparações ou descrições para criar esse certo liricismo aí na descrição. Mas eu também acho que isso se contrapõe um pouco ao linguajar da personagem principal. A Rave é uma personagem que usa muitos palavrões. Então, às vezes você tá lendo aí uma descrição de uma cena super metafórica e bonita de se ler, e aí a personagem vai lá e solta um palavrão. Eu não ligo muito, assim, quando personagens usam palavrões. Eu preferia que não usassem, mas nesse livro eu acho que foi usado um pouco demais, assim, ó. Chegava até 3 palavrões de xingamentos em uma mesma frase, às vezes, e isso carregava um pouco o livro. E esse é um livro que modifica o nome de todos os elementos. Então, a palavra para dia tem uma grafia diferente. Noite é torpor. Então, esse é um mundo de alta fantasia que constrói um mundo completamente novo com palavras novas, que não são as palavras que a gente usa no nosso mundo normal. E você juntar tudo isso, assim, essa nova construção de mundo com um palavrão que é usado no mundo real, acaba quebrando um pouco o tom que o próprio livro quer trazer para o leitor. Mas agora deixando isso um pouco de lado e indo para a narrativa. Eu achei que esse livro ele me entreteve do começo ao fim. É uma história que vai te deixando curiosa, principalmente por conta das questões, das lacunas de memória da Ray. Ao longo do livro, a gente também tem passagens de diários de uma outra personagem, que é a Eluin, que era uma princesa ali da região mediana do mundo. Então você vai meio que ao longo da narrativa construindo esse quebra-cabeça aí da falta de memória da Rave, com as passagens do diário, e é bem interessante de você querer ler, continuar lendo o livro para conseguir chegar nessas respostas. Mas, por outro lado, eu também achei que esse livro serviu
basicamente como uma grande introdução a essa questão da falta de memória da Rey. Eu senti falta de um conflito um pouco mais marcante, que não fosse só, e aí spoilers, um spoiler bem pro comecinho do livro, mas um conflito que não fosse meramente baseado em uma sede de vingança da personagem, porque essa sede de vingança ela acaba parecendo um pouco deslocada depois de tudo que acontece com a personagem ao longo da história, sabe? Então parece que o conflito ele acaba ficando muito reduzido à proporção do que é a totalidade do que o mundo está propondo e que deve ser continuado no segundo livro. Então essa foi meio que a sensação, assim, do livro ser uma grande introdução aí ao universo, à história da personagem. Ele é bom, você vai gostar de ler o livro. Eu dei 4 estrelas para esse livro porque eu gostei muito da história. Mas sinto que ele faltou alguma coisa que realmente trouxesse mais o motivo do porquê essa história ela é relevante. Mas eu acho que isso vai se resolver aí no segundo livro. Esse livro termina em uma parte bem aberta da história. A gente não resolve todas essas questões sobre a Rave nesse livro. Então eu acredito que isso deve se resolver no começo aí do segundo livro, para depois a gente começar a desenvolver questões mais políticas entre os reinos e tudo mais. Mas bom, pessoal, acho que essas foram as minhas opiniões sobre o Despertar da Lua Caída. Me contem aí nos comentários qual é a opinião de vocês sobre esse livro, se vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês querem ler ainda. Pode ter certeza que quando o segundo livro lançar, eu vou ler sim e eu trago pra vocês aí uma atualização. O livro, por enquanto, tá aí pra maio, se não me engano, é dia 19 de maio, lá na gringa. Então vamos ver quando que ele chega aqui no Brasil. Mas por hoje foi isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo aqui da conta. Beijo!